dando a todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena, é uma alegria estar novamente comunicando com todos. Tivemos há pouco a nossa assembleia paroquial de maneira presencial, mantendo o distanciamento, fizemos a nossa avaliação. Fizemos também nossos comentários com relação ao tempo da pandemia, pós-pandemia. Refletimos sobre a igreja que somos, a igreja que vivemos e a igreja que queremos. Reunidos juntos com as comunidades de Imaculada Conceição, Santa Luísa de Marilac, São Vicente, Cristo Rei, Santana e São Joaquim, Menino Jesus de Praga, São Judas Tadeu, Nossa Senhora da Ajuda, São José, São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora de Guadalupe, São Sebastião. Estivemos reunidos e trouxemos como tema, inspirando-nos para que possamos caminhar nesses 3 anos daqui para frente, esse esquema que nos foi proposto pelo PAI, Projeto Arquidiocesano de Evangelização, ou seja, o esquema também que está lá no nosso projeto arquidiocesano de evangelização. Elegemos as nossas metas nos pilares do pão, no pilar da palavra, no pilar da caridade e no pilar da missão. E foi uma alegria poder partilhar um pouco com vocês, primeiro contato que tive com toda a paróquia, depois que assumi a paróquia, já nesses quase 2 anos, encontrar com cada coordenador, com cada coordenadora e traçarmos as metas para caminharmos juntos, reunidos em torno dos nossos pastores, como verdadeiras comunidades de Deus. Temos aí para frente o que a Igreja propõe, o caminho da sinodalidade, ou seja, sinodalidade é caminhar juntos. Essa é a proposta. Por isso, aí a marcha da Igreja que diz tudo aquilo que devemos celebrar daqui para frente. Uma Igreja santa, guiada e iluminada pelo Espírito Santo. Nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a ti. Por nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a ti. Sabemos que esse tempo da pandemia nos impôs assim um tanto de angústia, medos, inseguranças, mas quando nós percebemos essa comunidade unida à luz do Espírito Santo, quando nós percebemos essa fraternidade, essa comunhão,
Esse caminho que devemos fazer juntos, nós nos animamos e juntos deixamos de lado o nosso medo e colocamos a nossa fé em prática, tendo como inspiração a esperança proveniente da palavra e da Eucaristia que recebemos. A proposta da Igreja, a sinodalidade é caminhar juntos. O Papa diz, olha, é ter ouvidos, escutar, é o primeiro compromisso que devemos assumir. Trata-se de ouvir a voz de Deus, perceber a sua presença. Em seu pronunciamento, o Papa Francisco indica aquele que é o primeiro compromisso de um processo sinodal, pensando como dinamismo de escuta recíproca, conduzindo em todos os níveis da Igreja, envolvendo todo o povo de Deus na escuta do Espírito Santo. Por isso, no início, eu citava todas as nossas comunidades como proposta para dizer de que nós caminhamos juntos, fazendo aí este caminho sinodal da escuta e do ouvido, né? O Papa explica que o significado é colocar-se em escuta. O que significa sinodalidade? Isto é, caminhar juntos. Falar do protagonismo do Espírito Santo, das suas novidades e surpresas, da sua liberdade que não conhece fronteiras, e também do conceito de povo de Deus e do sensu fidei, que lhe pertence da tradição e da necessidade de a Igreja estar em constante movimento. Em primeiro lugar, o Papa Francisco quer dirimir qualquer dúvida possível sobre aquele caminhar juntos que a palavra sínodo significa. Ele afirma: o tema da sinodalidade não é o capítulo de um tratado de eclesiologia, muito menos uma moda, um slogan, ou novo termo a ser usado ou instrumentalizado em nossos encontros. Não. A sinodalidade expressa a natureza da Igreja, a sua forma e seu estilo, a sua missão. E por isso falamos de Igreja sinodal, evitando, no entanto, considerar que seja um título, entre outros, um modo de pensá-la que prevê alternativas. Não digo isso com base em uma opinião teológica, nem mesmo como pensamento pessoal, mas seguindo o que podemos considerar o primeiro e mais importante manual de eclesiologia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. O exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, que também temos aqui como padroeiros de uma de nossas comunidades. Este livro, continua o Papa, é a história de um caminho onde todos são protagonistas, em que os ministérios estavam a serviço e a autoridade nascia da escuta da voz de Deus e das pessoas. Uma história que expressa uma contínua inquietação interior. O Papa toma então em consideração as figuras de Pedro e Paulo, duas personalidades muito diferentes. Sobre eles diz: Pedro e Paulo não são apenas duas pessoas com seu caráter próprio. São visões inseridas em horizontes maiores do que eles próprios, capazes de se repensar em relação ao que acontece, testemunhas de um impulso que os coloca em crise, que os impele a ousar, perguntar, interrogar-se, errar e aprender com os erros. Sobretudo o de ter esperança, não obstante as dificuldades. Eis aí então
a nossa escola e o aprendizado que todos nós devemos ter. Não obstante as dificuldades, termos esperança. São discípulos do Espírito Santo, que os faz descobrir a geografia da salvação divina, abrindo portas e janelas, derrubando os muros, rompendo correntes, libertando fronteiras. Então pode ser necessário partir, mudar de direção, superar convicções que bloqueiam e que nos bloqueiam, que nos impede de andar juntos. Por isso, eis aí a proposta: ser conduzidos pelo Espírito Santo, é deixar com que nós consigamos superar essas convicções, os bloqueios, tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiros irmãos, comunidades fraternas. Dois episódios aos quais o Papa Francisco se refere para falar da ação do Espírito Santo na Igreja primitiva. O primeiro é o encontro de Pedro com Cornélio, um oficial romano simpatizante do judaísmo, mas que ainda não era suficiente para ser totalmente judeu ou cristão. Nenhuma aldoana religiosa o teria permitido passar, mas Deus havia escutado suas orações. O Papa então acrescenta: o encontro entre Pedro e Cornélio resolveu um problema, favoreceu a decisão de se sentirem livres para pregar diretamente aos pagãos na convicção, nas palavras de Pedro, que Deus não faz distinção de pessoas. Em nome de Deus, não se pode discriminar. E vejam, não podemos entender a catolicidade sem nos referir a este campo grande e hospitaleiro, que nunca marca os limites. Ser igreja é um caminho para entrar nesta amplitude de Deus. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. De nossas escolas, de nossos trabalhos, Não ter medo do debate. O Papa observa que também hoje pode haver debates entre pensamentos diversos e até confrontos, mas que isso não deve causar medo, e cita o segundo episódio referente a Paulo e Barnabé, enviados a Jerusalém para resolver a questão, mesmo que para os pagãos que não observavam a lei, poderia existir a salvação. Não foi fácil, diz o Papa. As posições pareciam inconciliáveis, eram longamente discutidas. Tratava-se de reconhecer a liberdade de ação de Deus e de que não havia obstáculos que pudessem os impedir de chegar ao coração das pessoas. Qualquer que fosse a condição de proveniência moral ou religiosa. A desbloquear a situação foi a adesão à evidência de que Deus, que conhece os corações,
ele mesmo apoiava a causa em favor da possibilidade de que os pagãos pudessem ser admitidos à salvação, concedendo-lhes também o Espírito Santo como nós. Eis aí a hospitalidade que deve promover a nossa igreja e todas as comunidades. Somos uma igreja reunidas em torno dos nossos pastores, mas guiados pelo Espírito Santo. O amor incondicional de Deus. O Papa se concentra nas palavras o Espírito Santo e nós, para dizer que a Igreja é, como diz a Lumen Gentium, o sinal e o instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todos gênero humano, mesmo que sempre exista a tentação de seguir sozinho. Às vezes, a visão que temos em alguns movimentos, algumas pessoas, com esse desejo de construir uma igreja que seja uma igreja personalizada, uma igreja a seu modo de pensar, seu modo de ser. E aí o Papa relembra, é preciso que nós superemos esta fase. Nesta frase que recolhe o testemunho do Concílio de Jerusalém, existe o desmedido de quem insiste em tomar o lugar de Deus, pretendendo modelar a Igreja a partir de suas próprias convicções culturais e históricas, forçando-a a fronteiras armadas, a aduanas incriminadoras, a espiritualidades que blasfemam a gratuidade da ação envolvente de Deus. Quando a Igreja é testemunha em palavras e fatos do amor incondicional de Deus, da sua amplitude hospitaleira, exprime verdadeiramente a sua própria catolicidade e é impelida interna e externamente a atravessar os espaços e os tempos. Escola de nossos trabalhos, Sempre haverá discussões, alerta Francisco, mas as soluções devem ser buscadas dando a palavra de Deus. Tradição afirma, é uma massa fermentada, uma realidade em fermentação, onde podemos reconhecer o crescimento. A horizontalidade da Igreja. O Papa volta então ao processo sinodal e sublima a importância da frase diocesana. É a fase que todos nós já iniciamos, essa fase diocesana, porque realiza a escuta da totalidade dos batizados, sujeito do infalível sensus fidei, infalível incredento. E revela que são muitas as resistências a superar a imagem de uma igreja rigidamente distinta entre dirigentes e subordinados. Enquanto caminhar juntos
descobre a horizontalidade e não a verticalidade como linha. O sensus fidei, sublinha ele, confere a todos a dignidade da função profética de Jesus Cristo para poder discernir quais são os caminhos do Evangelho no presente. E ele explica que existem duas dimensões que contribuem para esse talento: uma pessoal e outra comunitária. Não há sensum fidei, diz ele, se não há o sentir com a igreja, ou seja, a comunhão. O exercício do sensus fidei não pode ser deduzido à comunicação e comparação de opiniões que possamos ter sobre este ou aquele assunto. Aquele único aspecto da doutrina ou aquela regra de disciplina. E a ideia de distinguir maiorias e minorias não poderia prevalecer. Quantas vezes o desperdício se tornou pedra angular? O longe se tornou próximo. Os marginalizados, os pobres, os desesperados foram eleitos como sacramento de Cristo. Por isso, eis aí a convocação que faz com que nós nos juntemos, não queiramos ser mais e nem podemos nos considerar menos. Somos todos iguais diante de Deus. O dom de ser parte do povo de Deus. Eis aí a nossa expectativa enquanto cristãos. É preciso sentir-se parte de um único grande povo destinatário das promessas divinas. Prossegue o Papa, que especifica que mesmo sobre o conceito de povo de Deus podem haver hermenêuticas rígidas e antagônicas, ligadas a um conceito de eleição corrigido pelos profetas. Não se trata de um privilégio, mas de um dom que alguém receba por todos, que recebemos para os outros, de uma responsabilidade. Dizia isso ontem na pregação da missa, na celebração da missa. A responsabilidade de testemunhar com obras e não apenas com palavras as maravilhas de Deus, que, se conhecidas, ajudam as pessoas a descobrir a sua existência e a acolher a sua salvação. A vontade salvífica universal de Deus é oferecida à história, a toda a humanidade, por meio da encarnação do Filho, para que todos, por meio da mediação da Igreja, possam se tornar seus filhos, irmãos e irmãs entre si. Eis aí o despojamento, ou seja, o desvestir-se para se revestir da ação do Espírito Santo, que nos faz fazer comunhão entre fiéis, pastores. Somos todos discípulos e discípulas, contribuidores ou colaboradores dos apóstolos. Existe uma reconciliação universal entre Deus e a humanidade, afirma o Papa e a Igreja. Deve sentir-se em relação com esta eleição universal e por isso cumprir a sua missão. Este é o espírito da Fratelli Tutti. E diz ainda e adverte: pode haver um faro sem cidadania, mas não menos eficaz, porque o Espírito Santo não conhece limites e nem fronteiras. Se a paróquia é a casa de todos no bairro, não um clube exclusivo, recomendo. Não é algo exclusivo de tal pastoral, de tal movimento. Deixem abertas as portas e janelas, não se limitem a levar em consideração apenas quem frequenta ou pensa como vocês.
Aí lembrem-se de que eu sempre tenho dito de que é preciso enxergar que a paróquia vai além daqueles que estão ali. Ou seja, nós nos alegramos com aqueles que frequentemente participam da vida da paróquia. Mas quantos são aqueles que se dizem católicos e que estão nos limites da paróquia e que não são assistidos por nós? Porque muitos de nós já nos contentamos com aqueles que vêm todo domingo, todo dia, toda semana, né? Permitam que todos entrem. Permitam a vocês próprios saírem ao encontro e se deixar questionar, que as perguntas deles sejam as suas. Permitam caminhar juntos. O Espírito os conduzirá. Não tenham medo de entrar em diálogo e se deixem envolver pelo diálogo. É o diálogo da salvação. Eis aí, então, a proposta de percebermos uma igreja sempre aberta a todos. Não há distinção de pessoas. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Não me importa o que o outro faz ou deixa de fazer, a opção do outro, a vida do outro. O que me importa é que somos todos imagem e semelhança de Deus. Que temos todos os mesmos direitos e deveres para com Deus. Então a igreja é de todos. E se de repente vir uma pessoa dizendo, olha, fulano não pode fazer leitura, Beltrano não pode cantar porque tem uma vida assim, essa. Não, a igreja é de todos. Deixemos de lado esse espírito de discriminação, de julgarmos ou de acharmos que somos melhores porque estamos envolvidos aí numa pastoral, no movimento, e assumamos esse espírito de comunhão, portas abertas a todos. Eu não me acho melhor do que aquele padre que está iniciando o seu ministério hoje, porque eu tenho 21 anos de ministério sacerdotal. O meu papel é trabalhar e acolher aquele padre que está iniciando e aprender com ele também, que tem muito a me ensinar. Também na vida de comunidade. Nós temos que perceber que as pessoas que estão se inserindo nas pastorais, ou estão participando da vida de comunidade, ou estão enxergando na igreja, devem ser acolhidos, primeiro, como imagens e semelhança de Deus. Não deixe ninguém para trás, o Papa nos alerta. É preciso que nós nos juntemos. Eu lembro de uma expressão do Dom Ayrton por ocasião da minha posse, né? O pároco é aquele que ora vai estar na frente puxando as pessoas, ora vai estar lá atrás empurrando as pessoas, para que elas entrem na comunhão daquilo que nos pede a igreja. Ou seja, viver a comunhão é muito importante. Eu vejo algumas pastorais, alguns movimentos fechados em seus pequenos feudos, com as suas concepções, achando que aquele é o melhor caminho, e nem sempre aquele caminho que oferece está em sintonia com aquilo que a igreja está se propondo a celebrar na atualidade. Por isso, o Papa Francisco dirige palavras de encorajamento à igreja, convidando-a a preparar-se para as surpresas e assegurando-lhe que o Espírito Santo fará ouvir sempre a sua voz. E também corrigir os eventuais erros. Escutai-o, ouvindo-vos. Não deixe ninguém fora ou para trás. E conclui o Papa dizendo: fará bem a diocese, fará bem as nossas paróquias, fará bem as nossas comunidades e toda a igreja redescobrir, ser um povo que quer caminhar junto entre nós e com a humanidade.
Que Cristo nos ilumine e nos faça verdadeiros irmãos e que caminhemos juntos, demos o nosso primeiro passo aí com a Assembleia Paroquial, com a eleição dos novos coordenadores nas comunidades, que Deus os motive, não cansem na caminhada, não desanimem na caminhada diante das dificuldades. Percebam assim, olha, o nosso alimento, a nossa força se encontra na palavra e na Eucaristia. São esses dois caminhos, esses dois gestos, essas duas comunhões que devem alicerçar a nossa fé, dando a nós força de que nós não estamos sozinhos, mas vivemos uma comunhão entre os conselhos comunitários de pastoral, o conselho paroquial de pastoral, o conselho regional de pastoral, o conselho arquidiocesano de pastoral, a nossa igreja no Leste 2, a nossa igreja do Leste 2 unida com toda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa igreja no Brasil, em solidariedade e unidade com o nosso sumo pontífice, com a nossa igreja. Olha, às vezes nos sentimos pequenos nas nossas comunidades, mas saibam de que o Espírito Santo nos ouve. E a nossa voz, muitas das vezes, chega onde nós menos esperamos. Tenham certeza de que Deus, nosso Senhor, sempre nos iluminará na nossa missão, nos nossos trabalhos. Perseverança, não desanime, caminhemos juntos como Igreja Santa, povo de Deus, templo do Senhor. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres cavernas, de nossas escolas e nossos trabalhos,